8114. Maravilha, Divan. Olha, gente, com fiscalização intensa e notificação de postos nas últimas semanas, o Instituto de Proteção à Defesa do Consumidor, o Procon Natal, tem atuado, né, com pesquisas aí e visitas a diversos estabelecimentos em 2025, justamente para informar você aí, consumidor natalense, sobre média de preços praticados, regiões mais baratas, fiscalização para eventuais abusividades. O pessoal está trabalhando muito desde o começo deste ano de 2025 para levar essa informação para você, para que você não se sinta lesado, né? Para que você também haja como um agente fiscalizador, é importante, né? E aí, para falar, gente, destes e outros assuntos aqui, porque não tem como a gente fugir, eu já até comentei aqui, viu, Dina, sobre ovos de Páscoa, né? Tem que falar também. A gente está recebendo a partir de agora a diretora-geral do Procon Natal, Dina Pérez. Seja muito bem-vinda, Dina. Prazer ter você novamente aqui conosco para a gente tratar nesse momento, para começar, dos combustíveis. Mas tem outros assuntos que eu tenho certeza absoluta que o Procon Natal está cada vez mais atuante, né, aqui na nossa capital, no nosso Rio Grande do Norte, justamente para levar essa informação aos consumidores. Prazer ter você conosco hoje nessa manhã de segunda. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tribuna Livre, né, da Jovem Pan. Realmente foi uma gestão que já iniciou com todo o gás e sempre ficava aquele questionamento. Porque é início de gestão, ela está empolgada, mas não é, pessoal. Todos os dias acordamos com essa força de vontade de fazer acontecer. E nós estamos fazendo acontecer e levando o nome da Prefeitura de Natal aos 4 cantos da cidade, que é o objetivo maior do prefeito, né? É informar o consumidor, é informar a população natalense. Uhum. Dina, vamos começar por essa questão dos combustíveis, né? Não tem como a gente não fugir desse assunto, afinal de contas a gente viu, principalmente no último ano, né, o combustível cada vez mais alto, o combustível caríssimo, né? E a gente busca uma justificativa e às vezes não encontra, né? O que o Procon Natal tem feito? Como é que está atuando com relação a essas pesquisas, né? Eu sei que alguns postos aqui da nossa capital já foram inclusive autuados, né, pelo Procon. Na verdade, quando iniciamos a gestão, só haviam 3 pesquisas lá, que era gás de cozinha, gasolina e outro item lá, cesta básica. Eram 3 itens. Sim. E desses 3 itens nós intensificamos não só as pesquisas, como também a questão da fiscalização. Então batemos bastante na tecla no início da gestão com relação à questão dos postos de gasolina, porque em fevereiro o Confaz estabeleceu um aumento de 10 centavos o litro da gasolina e em seguida a Petrobras anuncia para o mesmo mês um novo aumento. Então nós, nas pesquisas que são quinzenais, descobrimos que na última semana de janeiro os postos já estavam aumentando para o consumidor final o preço da gasolina, antecipando aí esse reajuste. Foi quando a gente começou a fazer uma pesquisa e uma fiscalização de uma forma diferente. Então nós pesquisamos final de janeiro, a primeira semana de fevereiro e a última quinzena de fevereiro, que foi quando houve o aumento da Petrobras, e descobrimos que de fato houve um aumento aí acima do que foi estabelecido. E aí sim, nós fiscalizamos 87 postos dentro das 4 zonas da cidade. Esses 87 postos foram notificados, 17 apresentaram uma defesa genérica com total falta de transparência. Aí sim, esses postos foram notificados pela falta de transparência, onde dá a entender que de fato houve uma abusividade, porque não há justificativa para aquele aumento. E os outros 80 postos nós estamos analisando a documentação, porque eles apresentaram as notas fiscais, então eu tenho que analisar um por um. Sim. Mas eles também receberão o nosso parecer, o parecer do jurídico do órgão, e aí a gente vai analisar se de fato houve ou não a abusividade. Haverá aplicação da multa. Até agora não houve multa nenhuma, vocês estão analisando as defesas daqueles postos que foram notificados para em seguida, possivelmente, aplicar uma multa. E qual é o tamanho dessa multa, secretário? Edivan, olha, essa multa ela pode ser aplicada de R$ 800 a 12 milhões. Dependendo, aí são vários fatores que a gente analisa, a questão da onde o posto está situado, a questão da reincidência, se já houve algum tipo de notificação, algum processo para aquele posto, quantos funcionários tem no posto, se é 24 horas, se não é, o tamanho do que esse aumento causou para a sociedade. Então, assim, são vários fatores que a gente analisa para a aplicação dessa multa, mas ela pode chegar de 800 a 12 milhões. Obviamente que para cada
posto que a gente está analisando, vamos aplicar uma multa diferente em caso de abusividade. O que a gente achou muito interessante na análise da documentação é porque tem muitos postos que é apenas um advogado que é procurador. Então, de muitas defesas que a gente recebeu dos postos, elas são Ctrl+C, Ctrl+V, só mudando o cabeçalho. Então, é posto A, posto B, posto C, mas o resto é tudo igual. Então, obviamente, que a gente também está analisando isso. Então, para cada posto situado em determinada região, em determinado bairro, você ter a mesma defesa, tem alguma coisa estranha aí. Né? Então, até tem que isso ser a gente analisado, né? Se a gente quiser fazer uma pesquisa, quais os postos de Natal que estão com os menores preços de combustível, o PROCON tem alguma ferramenta? Temos. A gente também é uma inovação da nossa gestão. Se o órgão preza pela transparência, nós também temos o dever de informar o consumidor qual é o posto que está cobrando mais barato, qual é o posto que está cobrando mais caro. Então, nas nossas pesquisas, nós agora estamos colocando os nomes dos estabelecimentos, da mesma forma nos supermercados. Então, até a gestão anterior, quando havia uma fiscalização com produtos avariados fora da validade, a informação era: PROCON descarta produtos em determinados supermercados, mas a gente tem que informar o consumidor qual é o estabelecimento. Como é que eu vou dizer que eu fiscalizei um determinado supermercado, dizendo que nós, nesse último mês, descartamos em uma única visita mais de 30 quilos de proteína que estava fora da validade, se eu não informar para o consumidor qual é esse supermercado? Eu tenho que informar, pessoal. Não vai saber, né? O consumidor final não vai saber, vai então, continuar às vezes até adquirindo o produto, né? A fiscalização, do que adianta nós informarmos que houve o descarte, que nós multamos o supermercado, que nós fechamos aquele setor, se eu não informar o consumidor qual é o supermercado, ou qual é o posto que está praticando uma abusividade, qual é o estabelecimento que está indo de encontro às leis do consumidor. Nós temos esse dever de informação. Sim, tudo é feito para o consumidor final. Né? O ovo que está em moda, né? Sim. Muita gente dando pancada no ovo, e o ovo não aguenta nem muita pancada. Quando o bicho estava R$17. Eu digo, epa, peguei logo umas 4 bandejas. Umas 4 bandejas daquele ovo. Sim. Aí quando foi olhar, você tem que comer até chegar em casa quase, né? Sim. Porque a validade 3 dias depois próxima, né? já estava, o prazo de validade já estava vencido. Então o consumidor tem que olhar muito bem isso também. E o supermercado fazer uma promoção bem anterior, né? Uma promoção para você me agrada de ouvir em 3 dias. Não tem como, Edivan. Isso também foi uma prática que nós mudamos na nossa gestão. Essa questão da fiscalização ser mais intensa, nós criamos um programa que Denunciou, o PROCON chegou. Então, muitos consumidores me mandam mensagens pelo direct do Instagram, com fotos, com vídeos, e eu já mando diretamente para o setor de fiscalização. Então, aquela agenda que já foi predisposta para aquele dia, essa denúncia ela tem que entrar na agenda. E aí nós inserimos essa denúncia na agenda e o consumidor já sabe da resposta no mesmo dia ou 24 horas depois. Então a gente está cada vez mais próximo à população e informando o consumidor, porque nosso objetivo maior é deixar o consumidor cada vez mais ciente dos direitos que ele tem. E lógico, informando sempre, pessoal, Sim. que é como você falou, o consumidor é o primeiro fiscal de qualquer relação de consumo, é o consumidor. Pois é, Dina, a gente está comentando sobre a questão dos combustíveis aqui, mas o PROCON vem atuando em outros aspectos também, com outras pesquisas. O que vocês têm trabalhado aí nesses últimos meses? Eu até trouxe um papelzinho aqui para informar para vocês inovações que fizemos durante esses 100 dias de gestão. Então, assim, nós já fizemos fiscalização e pesquisa em pets, restaurante self-service, que foi inovação da nossa gestão. Padarias, autoescola nunca tinha sido feita, a gente fez, empresas de ônibus, salões de beleza, óticas, barbearias, planos de saúde que já existia, bancos, escolas, feiras livres, pessoal, fizemos agora, nessa última semana, foi uma campanha maravilhosa, como o PROCON Natal foi bem recebido nas feiras livres, numa campanha educativa junto àqueles feirantes, foi uma campanha sensacional. E qual é o nosso próximo objetivo? É chegar nas BETs, nós temos que fiscalizar as BETs. É um assunto muito delicado, mas que mexe muito no bolso do consumidor e chega a ser algo mesmo de um assunto público, porque é algo que é preocupante, né? Você mexe no rendimento da família. Muitas pessoas perdem o dinheiro do salário inteiro, né? Você vê denúncias de pessoas que recebem Bolsa Família, que também jogam. Então, assim, é um vício que interfere em toda uma relação familiar. Você vê pessoas querendo se matar com depressão. Então, é um setor
que nós vamos ingressar, já estamos estudando como é que vai ser feita essa fiscalização para que a gente possa notificar essas empresas. Você colocou aqui uma relação de atividades que foram feitas, né, de pesquisas, de PET, de self-service, planos de saúde e tal. O que é que chamou mais atenção? Ou nesses itens aqui vocês encontraram alguma infração, alguma irregularidade? Em todas essas fiscalizações nós sempre encontramos irregularidades, né? Desde a questão da falta de precificação de um produto, ou produto fora da validade, ou um produto que está lá exposto, mas não tem serventia alguma, né? Você vê muito aqueles produtos de mostruário, né? E aí tem lá, última peça, desconto de 80%, o consumidor vai lá e compra. Então, foi uma fiscalização que fizemos junto ao Carrefour, onde tinha lá uma gama de produtos com descontos de até 80%. E nisso da gente perguntar ao gerente qual era o defeito do produto. A avaria, né? A avaria do produto, porque tinha lá produto avariado, mas não havia especificação. O chefe do setor informou que era porque o produto não estava funcionando. Então, se o produto não tem uma funcionalidade porque está ali exposto, nós determinamos que fossem retirados todos os produtos, eram airfries. E todas as airfries foram retiradas das prateleiras, porque na verdade ali está induzindo o consumidor. Eu vou comprar um produto que ele não tem serventia nenhuma, porque e às não vezes para você consertar, gasta mais caro do que comprar um novo, né? Que estava faltando, mas não era um cara de reator, pau. não era um reator. Qual era o que é que não funciona aqui? Então o funcionário ficou até constrangido. Ele disse: doutora, nada, não, é porque o produto não está funcionando. Eu digo: se não está funcionando, então tem que ser retirado. Sim. E assim foi feito, né? Foram retiradas das prateleiras, eram, sei lá, mais de 50 airfryers. Minha nossa. Que não está comprando. Já pensou, Edivan? Aí a pessoa pensa, poxa, né? Vou conseguir aqui, né? Comprar finalmente. A cabeça ia ficar mais quente do que você ligar sua airfryer numa 220. É diferente de você ter lá por exemplo, um fogão que tem aquela tampa de vidro quebrada. Quebrou. Sim, Ali não vai interferir em nada, ali é uma questão estética. Tem que haver o desconto porque o produto está variado. Mas você ter ali uma cafeteira que ela não esquenta ou que ela não faz café, funciona. Não tem funcionalidade alguma, está ali. Então tem que devolver para o fabricante da loja e não repassar ao consumidor final o prejuízo. Prorrogar uma dor de cabeça, né? Dina, eu vou muito ao supermercado e eu vejo, às vezes, verduras, por exemplo. Promoçãozinha. O tomate, para você encontrar um que preste, que você possa consumir, é a coisa mais difícil do mundo. Quando tem um furo, outra está podre. A cebola, quando você pega, você tem que lavar a mão com água sanitária. Sim. Né? Eu acho que é muita... Porque isso é um problema de saúde também, você consumir, né, um besouro lá, afetou uma lagarta, enfim. Eu acho que precisa realmente de uma fiscalização bem maior nesse sentido, porque eles misturam ali um produto um pouco bom com 80% do bicho difícil de consumir. A gente só vê a reclamação da mulher: Maria, tá muito difícil de você encontrar. Entendeu? Mas é cara de pau você colocar um produto avariado para o consumidor. E muita gente leva, né? Você chega ali rapidamente só botando, né? Vai e você embora, termina levando. Essas fiscalizações que nós fazemos nos supermercados também, elas são quinzenais e é algo que a gente bate muito na tecla. Tanto é que tem muitas redes de supermercados que já entraram em contato com o órgão para se fazer um programa chamado De Olho na Validade. E saiu a iniciativa do próprio supermercado. Então, que bom que está havendo até uma mudança aí de chave, uma virada de chave dos supermercados que a gente está fiscalizando. Isso acontece demais, Edivan, da gente encontrar produtos estragados, mas que estão ali na prateleira. Ovos, como você falou, demais. Não tem como ter uma promoção de uma bandeja de 30 ovos para você consumir em 3 dias. Você não vai consumir aquilo em 3 dias. Fim do consumidor levando, quando chega em casa, aquele ovo já está um pouco apodrecido, cheirando mal, ou já passando do tempo de se tem mais nutriente nenhum, né? Tem próprio, né, para consumo, né? Tem doença, exatamente. Então, nós também queremos entrar dentro das câmeras frias dos supermercados. Eu quero entrar dentro dos armazéns, porque se aquilo que está exposto ao consumidor, a gente já encontra todas essas
irregularidades que a gente acabou de citar, eu fico imaginando como é dentro de uma câmara fria, como é dentro de um armazém onde se guardam aqueles quilos e quilos, toneladas de alimentos ali para serem expostos. Então a gente também tem que entrar dentro do supermercado, não apenas no que está sendo exposto, mas também no que está sendo guardado. Eu vi não sei se era um mercadinho, um pequeno supermercado, diante da carestia, né, dos preços altos que aí o Brasil vem enfrentando nesses últimos meses, eles estão organizando e vendendo só produtos prestes a vencer. É uma correria maior do mundo, né? Mas tudo bem, tá ali claro, esses produtos vão se vencer em tal dia, aproveite e tal, e muita gente diante da carestia, diante dos altos preços, vai e compra porque está vendo. Vai utilizar, né? É lícito, né? Porque você está dizendo, está divulgando que ali você alerta mais porque você vai olhar ali os prazos de validade, mas aqui em Natal não vi isso ainda não. Tem sim, já existe. Já existe no Carrefour, já tem um setor específico para isso, no Nordestão, mas como você falou, Edivan, tem que estar muito bem exposto. O cartaz, inclusive, tem que ser 30x60 com a letra bem grande para que o consumidor possa ver. Ou aquela etiqueta amarela dizendo consumo próprio até tal dia. E muitos desses produtos, eles são para consumo do dia. Então, nesses supermercados, a gente já viu uma mudança de comportamento do empresário, no sentido de dizer, o consumo é para o dia de hoje, tal data, hoje, 12 de maio, aliás, 12 de abril. E assim está sendo feito. Então, essa mudança de comportamento já me traz um sentimento muito positivo do trabalho que o órgão está fazendo dentro da cidade do Natal. E nós hoje temos a rede social que reverbera essa informação para o mundo todo numa questão de segundos. Então nós recebemos denúncias de vários interiores do estado e eu digo, pessoal, quem dera que eu pudesse chegar até vocês, mas se a informação está chegando, eu já estou feliz e grata por isso. Mas eu recebo denúncias de Alto do Rodrigues, São Rafael, Martins, Currais Novos. É sinal que o Procon de Natal está funcionando. Exato. Já tá pulando a cerca do Rio Grande do Norte. Já está passando a cerca de Natal, mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, tem uma referência bacana. Tendo essa né? referência. E estimula também aos municípios acionarem também os seus PROCONs municipais. Obviamente que aí eu explico, né? Se o seu município tem o PROCON municipal, acione o seu município, o PROCON do município. Se não, acione o PROCON do Rio Grande do Norte, que eles vão chegar até vocês. E fico feliz, porque eu também vejo que o PROCON do Rio Grande do Norte também está mais atuante, né? Era um órgão que também era um pouco inerte, mas agora eu vejo que há uma gestão mais participativa junto à população. Então isso também já me deixa feliz, o fato de que meu trabalho esteja reverberando junto aos outros órgãos e ultrapassando o limite territorial de Natal. De Natal, né? Inclusive o nosso ouvinte Marcos Tavares comentou sobre a atuação, né, do PROCON. Bom dia a todos. Até que enfim o PROCON fazendo o seu papel em defesa da população. Aproveita a oportunidade, faça a divulgação dos pontos com o endereço para os consumidores, para nós consumidores, né, ficarmos aí alerta, né? E justamente o que a Dina comentou aqui já, né, Dina, que agora está havendo essa exposição também, isso, né, dos estabelecimentos, justamente para que você possa saber qual é o posto ali que está cobrando mais alto, isso, qual é o posto que realmente está fazendo uma tarifa adequada, ou então os supermercados em si, né? Dina, outro ponto que eu acho que é importante a gente tratar aqui é a questão do próprio pagamento, né? Existe ali aquele pagamento, vou pagar na maquininha, vai pagar em Pix. Essa diferença nesses preços que as pessoas, né, realizam, isso realmente é possível? Eu posso dar esse desconto, né, quando eu vou pagar à vista, ou quando eu vou pagar no crédito? Tem ali uma taxa da maquininha também, né? Isso é possível mesmo? Isso é possível. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que pode haver sim esse tipo de cobrança diferenciada, mas que o consumidor seja informado antes da compra. Tem que haver lá algum tipo de publicidade naquele produto. Eu vou vender aqui essa caneca e tem que haver lá a especificação do preço à vista, a prazo, se há o desconto em determinado cartão, que geralmente isso acontece nas lojas, né? Casas Bahia, Carrefour, Sam's, por exemplo. O cartão próprio, né? O cartão próprio, o consumidor também tem um desconto. O que não pode, pessoal, é que no pagamento do Pix haja a cobrança
da tarifa, porque o Pix ele se assemelha, ele tem uma analogia ao dinheiro em espécie. Então, nós já encontramos estabelecimentos que está cobrando uma taxa para que o consumidor também pague no Pix. Então, essa daí não pode. O pagamento à vista se equipara ao Pix, tendo que haver um desconto, mas se você for pagar no cartão de crédito, pode sim haver a cobrança da taxa, contanto que lá esteja explicado para o consumidor, inclusive, o custo total efetivo da operação. Olha aí, tem que estar tudo destrinchado bonitinho ali, né? Odina, nós estamos vivendo a Semana Santa. Isso. Onde já foi Domingo de Ramos, né? Muitas missas espalhadas aí pelas paróquias de todo o Brasil. E nós temos 2 produtos aí essenciais nessa temporada da Semana Santa: o peixe e o famoso ovo de Páscoa. Que não é o ovo de galinha, que também não está tão diferente o preço, né? Tá tão caro quanto. Eu tô aceitando. Não tá tão doce. Eu tô aceitando a bandeja de ovo de galinha na Páscoa. Pois é. Nós fizemos, sim, a pesquisa, saiu hoje pela manhã, a pesquisa dos ovos de Páscoa. A pesquisa do peixe foi mais uma campanha educativa que fizemos junto às feiras e ao mercado do peixe, que aí varia, porque há uma gama muito grande de peixes, né, para serem consumidos na Páscoa, e aí vai desde o peixe do mercadinho ao pescador ali da Ridinha, ali de perto do cais, as grandes lojas de pescados que nós visitamos. Então, há uma variedade muito grande de preço. Essa pesquisa do pescado ainda vai sair, mas a pesquisa do ovo de Páscoa saiu hoje pela manhã, surpreendentemente um aumento de 12,91% comparando com o ano passado, e nós encontramos ovos de Páscoa entre um estabelecimento e outro deste ano com mais de 54% de diferença. Minha nossa, 50, é coisa, viu, gente? Ou seja, pesquisa tá antes de comprar aí o seu ovo, né, da Páscoa, porque a diferença é grande no preço. A diferença é grande, e essa pesquisa ela é interessante porque a gente também fomenta o empreendedor local. Então, nessa época do ano, há uma busca muito grande para aquelas pessoas, o empreendedor, que faz aquele ovo caseiro, sim, né, que queira quer não, é um preço bem mais em conta do que um ovo que se vende em supermercado. E aí vai aquela dica para as crianças que querem aqueles brinquedinhos, né? Os pais ficarem atentos, porque tem que haver lá a aprovação do Inmetro, daquele brinquedo com as indicações. E aí sim, encarece esse ovo por causa do brinquedinho que está lá dentro. Mas a questão da precificação, validade, se o produto está variado ou não. Mas foi uma pesquisa muito interessante, onde a gente descobriu essa questão desse aumento de um ano para cá e a variedade de preço de um estabelecimento para outro. Obviamente, pessoal, que a questão da inflação pesa muito, né, com a incidência também dos impostos. Então, a dica é, consumidor, quem gosta de chocolate e não quer o ovo de galinha, pesquise antes de comprar. Sempre pesquisar antes. Me diga uma coisa, aí o famoso plano de saúde geralmente é um dos campeões de reclamações. Sim. Né? Inclusive, até justamente questionar isso, Adina, qual era o campeão de reclamação aqui. Se já deu para perceber, né? Já. Nesse meio tempo, quais são as principais reclamações. Financeiras, né? E plano de saúde. Olha aí. Financeiras e plano de saúde. Tudo relativo a contratos. Pessoal, então nós notificamos os planos de saúde, nós notificamos o banco para que eles nos forneçam contratos, porque são contratos de adesão, e aí a gente analisa, em virtude das denúncias que recebemos, se aquele contrato há cláusula abusiva ou não. Então, é recorrente isso. Hoje o PROCON não faz mais aquela fiscalização no banco das filas, né, do tempo das filas. Sim. Tudo hoje se resolve por aplicativo. Mas a questão do superendividamento é algo que nos preocupa bastante. Então, nós recebemos muitas denúncias de superendividamento de aposentados quando vai fazer ali o empréstimo no banco e o banco induz sempre a que aquele empréstimo seja renovado e o aposentado ou uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim aceita porque acha que aquele é um créditozinho que está entrando na sua conta e aquela conta vai só aumentando a chegar ao ponto de todo o seu orçamento estar comprometido com dívidas bancárias.
É um ponto muito delicado que a gente trata lá, essa questão do superendividamento. E a questão do plano de saúde também são cláusulas contratuais que analisamos, mais especificamente a negativa de tratamento, essa questão do rol do ANS, que ficam nessa briga. E a nossa questão, e eu sempre falo para os planos de saúde, que é muito melhor não judicializar, porque na judicialização, o gasto do plano de saúde é muito maior, tem um dano moral, tem a questão da sucumbência do advogado. Então o plano de saúde tem que haver aí uma mudança de comportamento para que não haja tanta negativa assim, dando essa desculpa do rol do ANS, quando o próprio STF já julgou esse tipo de tese, que já é uma tese repetitiva, onde diz que o plano de saúde tem que aprovar determinado tratamento ou medicação, por mais cara que ela seja, porque o que vale ali é a prescrição médica, é da equipe médica que está tratando o paciente, e não apenas um contrato de adesão que está ali dizendo que você não pode utilizar determinado tipo de serviço. Sim, direito é direito, né? Direito é direito. O papel da sociedade, do beneficiário, é muito importante nesse quesito. Eu me lembro muito da luta dos pais, das crianças e jovens e adolescentes do autismo. A gente fez muitas entrevistas aqui, e se não fosse esse trabalho, essas denúncias, essas reclamações, realmente muitos dos autistas estariam aí sofrendo, tendo o seu espectro totalmente agravado, né, pela falta desse atendimento, mas é nessa briga, nessa luta que as pessoas estão avançando. Falar nisso, ontem foi um dia de muita movimentação com relação ao autismo, a Praça Cívica estava cheia de eventos, eu acho que ali também ao lado do Ateneu ali também, enfim, então é uma bandeira que foi para a rua, né? Que foi que levantou-se para chamar a atenção de toda a sociedade. E os planos de saúde realmente é um aí dos primeiros colocados desse item de reclamação e de denúncia, tanto pela negação de alguns tipos de tratamento, como também pelos valores que os cobram e botam e taxam. Lá em cima, né? Exatamente. Essa questão do autismo, que nós estamos no mês de referência à conscientização, né? Os planos de saúde, especificamente, eles querem limitar o tratamento. Então, o médico que acompanha o autista especifica que ele tem que ter determinado número de terapias, e o plano diz que não, que tem que ser 3, ao invés de 10, por exemplo. Então, a briga já começa daí. Aí fazemos a fiscalização, informamos que isso é uma cláusula abusiva e que, se não houver o cumprimento de exigência, o plano será assim autuado. Acontece que a reincidência, ela sempre permanece, e a multa, ela vai cada vez mais aumentando. E aí sim, o familiar, ele entra com ação na justiça, e aí vem um dano moral, aí tem a tutela antecipada, aí tem a sucumbência. Então, se houvesse do plano de saúde uma mudança de pensamento, quanta economia não se teria para o próprio empresário. Pois é, né? E Lina até Pérez, de paz mesmo. As feiras, é mais difícil de você fazer uma fiscalização, um trabalho de conscientização, porque a feira é feira, né? É o grito, você baixa ali, quando chegar assim depois de 11 horas, 11h30, né? Aí começam as promoções. Mudar os valores. Então você também tem problemas de produtos avariados, tem produtos também, às vezes, acima do preço e tal. Mas como você não tem muita precificação, você não tem... É mais difícil você fazer um trabalho de conscientização e de fiscalização? O trabalho de fiscalização que nós fizemos na feira foi até uma ação nossa inédita, nunca tinha sido feito em nenhum PROCON, nem no Natal, nem do Rio Grande do Norte, nem no da Assembleia. Foi mais uma fiscalização no sentido de educar o feirante, porque de fato ali falta muita coisa para eles, não tem nem estrutura. Apesar de ter lá o garizinho limpando e tudo, mas não há precificação, tudo é no boca a boca. Nós não encontramos uma abusividade nos preços, porque, né? Vamos falar em prazo de validade. A feira é mais fresquinho, né? Exato. As frutas, as verduras. Exato. Tudo quando queijo, nós fomos, tudo é mais novinho, né? Quando nós fomos, o peixe estava muito bonito, fresquinho de verdade. A carne de porco também, as verduras, chega a brilhar, velho.
tinha chegado naquele momento ali, naquele dia. Isso, que tem um supermercado que é buchinho. Exato. O pé de coelho daquele negócio está na feira gelado, já vem numa geladeira, não sei de onde. Tem que ser feito um trabalho ali em conjunto com a CEMUB para que, eu acredito que aqueles feirantes já sejam cadastrados, mas um trabalho que tenha um olhar mais para o feirante, sabe? Não sei, no sentido de se criar um PJ para eles, porque aquilo ali são pessoas físicas, né? Haver um cadastramento e uma inclusão maior dos feirantes junto à CEMUB, mas foi uma fiscalização mais nesse sentido, educativa, mas que foi maravilhosa. E vou lhe dizer, não encontrei, apesar da simplicidade que se tem numa feira, nós não encontramos produtos fora da validade ou cheirando mal. Não, tudo muito novinho, fresquinho, brilhando. E aquela simpatia do feirante. É bom demais. É bom demais. Os gritinhos, né? Uma maravilha tem uma mesmo. moleque, vou dizer uma coisa, que tem um timbre, né? Que nem Pavarotti chega perto. É verdade, é verdade. Ô, Jesus. Mas, Dina, só pra gente finalizar mais uma vez aqui, vamos passar aqui os canais de comunicação, né, do Procon Natal, que eu acho que é importante, porque você que tá aí pode sim fazer, de repente, uma denúncia, né? Isso. Levar essa informação ao Procon de algo que você perceba que não tá sendo, né, não é correto, enfim. E com certeza a Dina vai estar lá, ó, firme e forte, né, pra fazer essa fiscalização. Eu estarei, pessoal, eu participo das fiscalizações. Vocês, quando me veem na rua, podem falar comigo. Mas o canal de atendimento do Procon é presencial, também tem um e-mail que é procon.natal@natal.rn.gov.br e minhas redes sociais, pessoal, que é Dina Pérez, com Z, Dina Pérez ADV. Eu respondo a todo mundo que fala comigo pelo direct ou nas minhas próprias publicações. Pode falar comigo lá que eu estarei lá pronta e preparada para responder as perguntas e as dúvidas, esclarecer as dúvidas da população. Manda a lista dos postos de gasolina que estão vendendo mais barato, pra gente divulgar aqui todo dia. Eu, pelo menos, adoro, né? Porque eu mando. Assim que chegar no Procon, eu mando pra vocês. Maravilha. Dina, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada pelas informações. Mais ainda sucesso aí à frente do Procon, né? Eu acho que cada vez mais a sociedade percebe, né? Principalmente com o seu trabalho, que o Procon tá atuando, tá fiscalizando, tá trazendo ali a informação, levando a informação, né, para o nosso ouvinte aqui no caso, do que está sendo feito, né? Então isso é importantíssimo e o Procon é justamente uma casa da população, exatamente, né? Sem dúvida nenhuma. Então a gente fica feliz. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal. Maravilha, gente. Conversamos com a diretora-geral do Procon Natal, Dina Pérez, e fica a dica aí para você que a gente, aproveitando que a gente tá na Semana Santa, né, gente? Vai pesquisar, tá? Nada de ir para um lugar e comprar já tudo que você precisa, porque a diferença é grande. Já pensou você pagar 50% a mais no ovo de Páscoa? Não. Pesquisa, tá? É importantíssimo. Olha, 10h46. Vamos falar da Sicredi. Fazer boas escolhas, né? Faz toda a diferença na nossa vida. No Sicredi, gente, qualquer decisão é um ótimo negócio. Muito obrigada, viu, Dina? Mais uma vez. Seja